Bom, já que a gente tá com esse quadro novo falando sobre o Apple TV Plus, nada mais justo do que eu analisar esse novo filme do Tom Holland, que se um dia eu critiquei como ator, eu não lembro. O vídeo vai ser dividido em partes com e sem spoilers, então eu aviso direitinho quando chegar a parte com spoilers, não se preocupe, pode ver tranquilo. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Aqui a gente tem o clube dos paraquedistas profissionais também, e tá tudo especificado na aba Seja Membro, onde tu pode ver os benefícios e tudo mais. A playlist com todos os vídeos que eu já produzi pra esse quadro vai estar aqui nos cardzinhos, beleza? Então, meu povo, como todo mundo sabe, ou poderia deduzir, faz algum tempo que o Tom Holland tá se aventurando nessas produções mais densas, meio que tentando se desvencilhar de ser só conhecido pelo Homem-Aranha. E essa empreitada tá dando super certo, nem entrando nos méritos dos filmes que ele já atuou, mas na evolução da atuação dele propriamente dita. A gente pôde ver um pouquinho desse potencial no Diabo de Cada Dia da Netflix, e agora em Cherry, da Apple TV Plus, em que ele faz um veterano de guerra que cai no mundo das drogas. Esse filme é adaptado de um livro sucesso de vendas, com o mesmo nome, só que ao invés de cereja, como seria traduzido, e como a gente poderia entender esse título também, Cherry nesse contexto aqui foi traduzido ali no filme como cabaço, que é quando ele vai pra guerra de fato, quando ele vai pro campo de batalha. O Nico Walker, o autor do livro, escreveu ele quando ele tava na cadeia, depois que um artigo sobre ele no BuzzFeed viralizou. E a direção aqui foi feita pelos irmãos Russo, os mesmos caras que dirigiram Vingadores Ultimato, né? E aí o Tom Holland tá em casa, no fim das contas, sem tá. E a trama, além de ter uma trilha sonora bem marcante e ser ali estruturada em capítulos, vai narrar a trajetória desse cara, pincelando temas importantes como o amor, o desespero, o estresse pós-traumático e todas as dores oriundas de um alistamento. O Tom atua por 30 aqui, sem mentira. É um papel difícil em que todos os estágios da inocência perdida são percebidos pela expressão dele, que vai mudando ao longo do filme. E mesmo que ele tenha uma cara de querido, assim, de novinho, aqui funciona pra proposta, porque é exatamente isso que o filme quer arrancar dele. A inocência, a juventude, a liberdade de escolha, onde a droga te puxa sempre pro mesmo lugar. E justiça seja feita aqui porque outra grande surpresa foi a Ciara Bravo, que faz a Emily, a menina por quem ele vai se apaixonar e por onde a história vai girar. Ela, da mesma forma, tem essa cara de ingênua e querida também, e vai absorvendo todas as angústias do personagem do Tom. Eles fazem uma boa dupla, ainda que ela não tenha tantos papéis marcantes na carreira, na verdade ela não tem nenhum. E de repente agora é a porta de entrada para outros projetos para ela. Porque querendo ou não, mesmo com a crítica bombardeando esse filme, ele teve certa visibilidade. E a narrativa do filme pode soar um pouco confusa, porque na primeira metade ele quebra muito a quarta parede e chega em certo momento do filme que isso para de acontecer, ou acontece muito pontualmente. Narrações fora dele contando pra gente também acontecem e deixam de acontecer, e isso pode ser interpretado como uma parte dele que ainda tem consciência e controle de si mesmo, e que ainda consegue externar isso de alguma forma. Quando ele tá na parte mais crítica do vício, essa voz e essas quebras também são suprimidas. É uma perspectiva interessante de contar uma história se a pessoa percebe ela dessa forma. Mas muita gente pode encarar como inconsistência narrativa. E por mais que algumas coisas tenham me incomodado na estética que os russos utilizaram nesse filme aqui, como o blur excessivo em muitas partes, dá pra ver um certo empenho também em querer entregar um bom trabalho, como um plano de sequência dentro do carro, por exemplo. Ou quando eles brincam com a percepção do protagonista, seja por cores, seja por elementos, mas principalmente por cores. E o vermelho de cada capítulo. E claro, os russos têm certos vícios que eles trazem ali com o background de Marvel, né? Por exemplo, brincar com a grande escala num filme que tem curto prazo pra ser finalizado. Não se faz um negócio desse. Às vezes, menos é mais. E talvez eles poderiam ter levado isso em consideração na hora de finalizar esse projeto. Pra muita gente pode soar bagunçado ou sem um norte, mas eu confesso que pra mim não incomodou muito, porque eu acho que o Tom soube levar com o roteiro que tinha. E ainda que existam sim partes ruins, eu não achei ele de todo ruim. Ele só é médio quando ele queria ser obra-prima, entende? Não justifica a crítica meter o pau 100%, mas é compreensível que muita gente não tenha gostado tecnicamente. E basicamente é isso que tu precisa saber desse filme, que é baseado numa história real, que é adaptado de um livro de mesmo nome, com uma capa lindíssima da Darkseid que eu amei, e que vai te surpreender com a atuação do Tom. Ah, e que o filme tem mais de 2 horas de duração, tem umas 2 horas e 20 mais ou menos. Então, obviamente, ele não tem pressa de contar a história. E faça o possível ali pra passear por todos os grandes acontecimentos, os acontecimentos mais marcantes da vida do protagonista, pra chegar onde ele chegou. Então ele começa mais ou menos no fim ali, até fazer toda a volta e chegar no mesmo ponto. Então agora, se ainda não assistiu o filme e quer assistir, essa é a parte que eu começo a falar com spoilers. Se vai assistir, procura lá na Apple TV Plus e depois volta aqui pra conferir a parte com spoilers. Ou se não se incomoda com os spoilers, pode seguir aqui comigo.
que chama mais atenção nesse filme mesmo é o que o Tom pode fazer em cena e os desafios desse papel. O garoto chegou a perder 14 quilos num curto espaço de tempo, pra depois ganhar eles de volta num curto espaço de tempo também, pra poder viver esses dois momentos. Um que ele tem 18 anos, é um nerdzão lá da faculdade, super magrinho, e tem a parte também da droga, né, que ele tá nas últimas, e na parte do exército que ele tá mais fortinho. Só aí tu percebe que ele não tava de brincadeira. Mas o que mais me deixou incomodada de verdade foi a utilização de capítulos ali. Não que isso me incomode, mas a utilização massiva de capítulos. Eu sei, eles quiseram imitar o livro e tudo mais, mas quando tu passa de uma mídia pra outra, tu precisa de certos cuidados ali. Eu acho que não houve esse zelo por parte deles. E aí a gente entra naquela discussão de falta de ritmo, de espremer algumas partes que não são tão importantes assim, pra não criar as famosas barrigas no roteiro. E aí eu acho que pesou um pouco aquela coisa de não fazer sentido muito as coisas. Porque se tu vai colocar alguns elementos a mais, tu precisa explicar esses elementos. Por exemplo, na parte em que a Emily tem a overdose, a mãe esperar chegar nas últimas ali pra pedir pra ele se afastar da filha. Isso eu acho que não tem uma construção e poderia ser suprimido tranquilamente. Ou o fato ainda de que ele saía de casa sem noia nenhuma, mesmo que seja pela droga, de achar que tá sendo perseguido na rua pela polícia, de achar que alguém tá vigiando a casa deles, por conta dos excessivos roubos que ele tava fazendo. E esse tipo de coisa, sabe? Que é no detalhe mesmo. E aí alguns pontos parece que são deixados soltos porque eles não têm importância. Como o traficante, por exemplo, que levou um tiro não se sabe da onde e foi deixado num canto escuro sem sapato pra morrer, sabe? A lista de detalhezinhos é bem grande. Além da bagunça de estilos que eles quiseram fazer, né? Que aí remete a trocentos filmes que a gente já viu. Mas não existe uma linha estética, por exemplo, aonde poderia existir, como na parte da droga. Só teve um ensaio disso e eles abandonaram a ideia. Dava pra brincar tanto com essa percepção nessas partes de droga que é realmente um desperdício eles não terem feito absolutamente nada e não terem aproveitado melhor isso em câmera. Fora isso, a gente tem um trabalho muito forte no relacionamento dos dois na primeira parte e depois o filme não foca tanto neles como casal, mas só duas pessoas que moram juntas e estão se drogando a la louca até onde aguentam. E a parte da cadeia, que seria a parte mais longa, que vai de 2007 a 2021, se eu não tô enganada, é a mais curta. E não só curta, ela é corrida, ela é literalmente de um corredor a outro enquanto os anos vão passando. Eu teria feito diferente, por exemplo, se o cara escreveu o livro na cadeia, eu teria colocado o Tom Holland direto na cadeia e não assaltando o último banco, no início do filme. Da forma como eles fizeram, deu uma bagunçada doida ali. E aí uns detalhezinhos bobos, como despedida dele indo ficar um ano longe da namorada, não teve, uma volta xoxa pra caramba, e vai. Eu acho que vale a pena ver, sim, principalmente pelas atuações, mas eu acho também que a adaptação deixou um pouco a desejar. Seja pelos detalhes, seja pelos passeios em vários estilos ali, que não deu muito certo. E eu também teria equilibrado os capítulos, diminuindo a quantidade deles e sabendo dosar cada um. No fim das contas, não é um filme perfeito e tá longe disso. Eu só acho demais que tenham metido tanto pau nesse filme que ele tenha conseguido uma média de 40% nos tomates podres lá, entendeu? Mas, né, aquele site é todo errado mesmo. O que a gente pode fazer, não é mesmo? Gostou do vídeo? Já assistiu o filme? Não assistiu? Ficou curioso pra assistir? Comenta aí nos comentários as suas percepções, vamos trocar ideia. Até a próxima e tchau!